A estatística, como toda matemática, teve as suas origens marcadas pelo convívio social, pela troca, pela contagem, com as movimentações práticas e empíricas que a população fazia da época. Na Idade Média, já existiam registros de números de habitantes, nascimentos e óbitos, mas foi somente no século XVI que começou a surgir as primeiras análises de fatos sociais, como casamento, funerais, entre outros. No século seguinte, é que a estatística recebe esse nome. Estatística é uma coleção de métodos, de modo que a partir desse método eu consiga organizar, interpretar, obter resultados para aplicar esses resultados em outros estudos. Existem dois tipos de métodos: o método experimental, que é baseado numa experiência. O exemplo aqui básico é a produção de um determinado remédio, e o método estatística, que o exemplo básico nosso é porque caiu as vendas de um dado produto em um certo mês dentro de uma empresa. Qual é a razão que levou a isso? Quais os fatos que levaram a isso? Então, eu estudo esses fatos matematicamente através de um método e, a partir desse resultado, eu posso ter uma tomada de decisão. É claro que nós sabemos que existem alguns abusos estatísticos, que nem sempre os valores estatísticos que nós tomamos consciência não são corretos, né? Para que os dados sejam confiados, as informações, esse estudo estatístico seja confiável, né? Você tem que tomar alguns cuidados, né? Um deles está aqui, quando os dados são apresentados de forma enganosa, são manipulados, quando os números são imprecisos, pequena amostra também pode dar um resultado estatístico errado, estimativas por suposição, perguntas na hora da pesquisa tendiosas, gráficos errados, entre outros. As variáveis, elas podem ser separadas em duas categorias: as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. As qualitativas, elas não podem ser representadas, não são representadas numericamente, e as quantitativas, como o nome diz, ela pode ser representada numa categoria contada, e dentro dela existem duas novas divisões, que é a discreta, que são conjuntos finitos. Por exemplo, eu posso contar quantos carros, eu posso contar o número de fotos, eu posso contar o número de filhos, e as contínuas, quantitativas contínuas, elas também são contáveis, mas não é um conjunto infinito. Por exemplo, peso de uma pessoa. A pessoa pode pesar 51 quilos, a outra 51 quilos e 200 gramas, a outra 51 quilos e 300 gramas e 400 gramas. É contínua essa variação. As qualitativas, ela também pode ser dividida em duas categorias: as ordinais e as nominais. As nominais são aquelas que recebem nome, né? Então, por exemplo, cor do olho, cor de pele, sexo. E as ordinais são aquelas que podem ser colocadas numa certa ordem crescente ou decrescente. Um exemplo disso é o grau de instrução. Fez ensino fundamental, fez ensino médio, tem ensino superior, tem pós-graduação e assim sucessivamente, tá?
A seguir, trazemos para vocês alguns exemplos de variáveis e as suas classificações. Leia atentamente cada uma delas. Existem dois ramos da estatística, a estatística descritiva e a indutiva. A estatística descritiva, ela segue uma certa metodologia simples que pode ser resumida como a coleta de dados, crítica sobre os dados, porque pode ter algum dado que está fora da linha, apresentação dos dados que pode ser através de tabela ou gráfico, e para finalizar, a análise dos dados. Já a estatística indutiva ou inferencial, ela tem as suas bases em cima dos cálculos de probabilidade, tá? E se desenvolve por toda a área da inferência. Por isso a teoria da probabilidade é importantíssima aqui dentro do estudo dessa estatística, desse ramo da estatística. Abaixo apresentamos algumas definições importantes da estatística descritiva, como a coleta de dados, definições como população, censo, amostra, a crítica de dados, como são apresentados os dados, que é através de gráficos ou tabelas. Tá? Para melhor entendimento, sugerimos que você leia atentamente cada uma das definições. Nos 4 próximos slides, nós trazemos 4 tipos de gráficos: o gráfico de colunas, o gráfico de barras, o gráfico de setores e o gráfico de linhas. Olhe atentamente cada um deles, mas não se prenda muito à dificuldade, pois cada um será estudado durante as aulas.
A seguir, trazemos o exemplo de tabela, ou seja, como que a tabela deve ser apresentada num trabalho seu estatístico. O fato mais importante é o título da tabela, tá? Então, tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4, e o título ele deve conter as informações, o que, quando foi realizado e onde foi realizado. O corpo da tabela é a tabela propriamente dita, aquela separada por linhas e por colunas. E é óbvio que tem que ter os títulos para a gente poder entender o que consta na tabela. No próximo slide, a gente traz o exemplo disso.